meus amigos, vamos dar hoje mais um podcast com a presença do Ranchi Amílio da Silva Leone. Ele é vice-presidente da CBMA e foi o representante que trouxe a Okikai para o Brasil. Tem uma larga experiência no karatê e é com ele que nós vamos conversar hoje, para que nós possamos falar sobre o karatê, falar sobre a defesa pessoal e a gente possa entender um pouco sobre isso. Ele vai dar uma explicação para nós. Professor Ramiro da Silva Leone, meu amigo, dá as suas palavras de introdução, por favor. Faz muitos anos que eu venho treinando, desde 11 anos, e cheguei onde cheguei. E eu me uni ao Dr. Mário pelo seguinte princípio, que antigamente o karatê em Brasília não tinha, assim, organizações, né, oficializadas, etc. e tal. E desse período, eu me dirigi para Okinawa, treinei karatê, o karatê Uechi-Ryu, e nessa andança minha pelo mundo todo aqui em Brasília, e a gente se uniu e nós estamos aqui hoje, né, batendo esse papo aqui, e realmente dentro dos preceitos da arte marcial. Ô Leone, você veio de onde? Você nasceu aonde? Eu nasci no Paraná, minha cidade fica ali na confluência da BR-153, na divisa com o estado de São Paulo, Jacarezinho, Paraná. Só que tem que eu saí do Paraná com 12 anos de idade, fui para Piracicaba, onde morava meus avós, morava meus primos, meus sobrinhos, tudo lá. E eu acabei. Foi até onde eu comecei a treinar. Comecei a treinar judô, né, nessa época. Eu não tinha muito assim, muita opção para aquela época. Era luta livre, né? E judô. Então eu treinei 18 anos de judô. Aí em Piracicaba eu resolvi, porque eu saí do Paraná, fui para Piracicaba, a minha andança no mundo, porque essa andança que eu fiz, eu tenho esse dom para aventura, né? Porque de Piracicaba eu me alistei e eu falei assim, eu vim parar em Brasília, né? Vim parar em Brasília em 1964, passei 2 anos e acabei ficando em Brasília até hoje. Então, queira ou não queira, eu sou um aventureiro dentro dessa minha andança, né? Porque eu não me contentando, com 18 anos fiquei em Brasília, depois eu casei, né? Rodei o Brasil inteiro. Aí eu resolvi ir para Okinawa. Em 1981 que eu fui para Okinawa treinar o karatê e o Uechi-Ryu. E eu quero só citar aqui uma pessoa que já faleceu, Takeo Viana, porque realmente ele me deu uma carta me apresentando o Kaneo Eichi. Então não posso deixar de citá-lo por uma questão de princípio basilar, né? Porque dentro dessa concepção, o respeito que tem dentro da arte marcial, muitas pessoas não conservam, porque parece que sente vergonha de falar o nome do mestre. Eu tenho muitos faixa preta, mas muitos deles me deixaram, foram embora, mas eu não tenho esse problema comigo. Agora, eu estou querendo voltar para Okinawa porque lá ainda eu treinei com o dono do estilo, que é o Kaneo Eichi. Mas ele me deixou eu treinar com o Sensei Senaha, e lá é muito fácil a pessoa chegar no 100 anos. Eu estou querendo voltar para Okinawa para me poder lá eu cumprimentá-lo e agradecê-lo pelo ensinamento que ele me deu. Então, eu vejo isso com uma certa visão de respeito, porque esse respeito que muitos alunos não tiveram comigo, hoje eles estão me procurando, eu deixei de lado. Mas o respeito você não exige, você dá o respeito, porque eu tenho que voltar para o final, que eu vou fazer agora, aqui de 4 meses, eu estou fazendo 80 anos, e eu acho que quem tem 80 anos, eu tenho que agradecer a arte marcial pelos 80 anos que eu estou fazendo, porque se não fosse arte marcial, eu não sei como eu estaria.
Eu tenho aquele princípio ainda militar, corro um dia sim, um dia não, faço meus exercícios, e eu aconselho alguém até que queira assim, porque a arte marcial ela tem algumas variantes, alguns princípios basilares. Você treina quando é novo, para você criar confusão, coisa e tal, depois você vira professor, depois você usa a arte marcial para lutar, para competir, que é o que eu acho que é o segmento da retórica de todo mundo passa por esse caminho. Então eu já ganhei muitos troféus, já lutei, já fui na Suíça através da CBMA. Eu queria lutar lá, não deixaram por causa da minha idade, depois eu competi mundial em Catar. E depois a gente, quando chega numa certa idade que vira assim um ranchinho, a gente pega uma graduação assim mais infundada, a gente vê que toda essa coisa que a gente, para lutar, que a gente queria, quer lutar, a gente passa a usar a arte marcial na sequência da saúde, né? Porque eu acho que a saúde, hoje, para mim, eu devo a minha saúde à arte marcial. Por que eu falo arte marcial? Porque eu treinei taekwondo, treinei judô, treinei jiu-jitsu. Inclusive, eu sou instrutor do batalhão de polícia do Exército há 30 anos. E lá é defesa pessoal. Então, por que eu falo defesa pessoal? Defesa pessoal, lá tem o curso de segurança dignatário, o curso de corpo a corpo, bastão retrátil, tonfa, etc, etc. Eu preparo o militar o dia a dia dentro daquilo que, dentro da sua carreira, porque o militar não fica só dentro do quartel. Ele tira trabalho fora, ele tira segurança, ele tira segurança primeiro, segundo escalão. Então, eu sou preparador da Força Armada. Eu sinto sempre orgulho, porque eu fui militar no passado e eu tenho sido militar, estou lá há 30 anos. Então, eu vejo que a arte marcial, o benefício que ela traz para a gente que pratica. Eu acredito que alguém tiver dúvida, que coloque seu filho, não precisa ser na arte marcial, pode colocar o corpo, como dizia o Cooper, é um pedaço de ferro jogado no chão. Se você pega esse pedaço de ferro e passa um pano nele, ele não enferruja, mas se você deixar ele lá quietinho, ele vai enferrujar. Então, o nosso corpo é a mesma coisa. O fisiologista Cooper, eu segui muito o ensinamento dele, que ele foi instrutor da NASA e ele que treinava os astronautas. Então, eu acho que eu não tem muito para dizer, não, porque, na realidade, a nossa vida, como eu acabei de dizer, você não pode parar. Se parar, morre. Entendeu? Então, o que você acha assim, que é um dos fundamentos para mim na arte marcial? Mas qual é a sua opinião sobre a disciplina na arte marcial? Bem, a disciplina da arte marcial, ela parece que tem uma simbiose assim, junto com a disciplina militar. Por quê? Porque você tem que ter respeito, hierarquia, disciplina. E se você não tiver disciplina e nada na nossa vida, se não tiver disciplina, porque você tem que estudar, né? Tem que trabalhar, tem que estudar. E você praticar um esporte já é um certo privilégio. Mas se você tiver uma disciplina, você consegue levar isso em campo e, na realidade, você consegue muitas coisas com disciplina. Não só disciplina, como hierarquia, porque a hierarquia é um pai com filho, filho com pai, o respeito de uma família, porque o que eu penso hoje, um pouco dentro dessa disciplina, que é o esporte, nem todo mundo foi militar, precisa ser militar. E o que eu penso hoje é que a família está degringolada, porque há um certo preceito de ensinamento hoje, que a família, ela me parece que, porque o basilar de uma sequência da nossa vida é a família. A família é a célula madre da nossa sociedade. Então, mas se você não fazer nada na sua vida, você vai perder o espaço e tempo. Então, mas a família é tudo, né? Porque quem quer criar uma família tem que pensar que tem que trabalhar, tem que dar disciplina,
Do período que eu nasci, de 1945 até hoje, eu estou vendo uma certa mudança, né? Eu não quero levar isso para o lado da política. Eu estou vendo uma mudança e a família está sendo deteriorada pelos princípios basilares, né? Que a nossa sociedade, ela precisa, as pessoas precisam ver isso, ok? Leônio, que você, quando você está ensinando o karatê, como é que você vê o calejamento e o contestar? É o seguinte, tem várias formas de você treinar arte marcial. Por exemplo, uma pessoa que atinge uma idade igual estou hoje, ela não precisa, na realidade, colocar o seu corpo à prova de tudo. Mas quando você, por exemplo, quando eu estive lá em Okinawa, vou voltar em Okinawa, porque quando eu fui treinar aqui, eu gostava realmente de bater. Eu só queria bater, mas não queria apanhar. Aí quando eu fui ver a arte marcial, que dentro de várias escolas, não tem uma arte marcial ruim, não tem uma melhor do que a outra. Todas as artes marciais são boas. Agora, depende também do professor que vai transmitir isso. Mas eu estou falando sobre a minha pessoa, porque quando eu fui treinar arte marcial, eu gostava só de bater, não queria é, levar contato, o contato que eu estou me referindo aqui, porque você vai lutar, qualquer luta que você vai lutar, porque a arte marcial, ela surgiu lá na antiga Grécia, Pancrácio, Calai, Paiatus, 3, 4 mil anos atrás. A arte marcial era forjada para guerra, não era uma arte marcial para competição. Então a competição, ela veio tirar um pouco do foco do espírito da arte marcial propriamente dito, que é o Deus Marte, né, que é o Deus da guerra. Então, a sociedade moderna, ela conseguiu controlar os ensinamentos. Vocês podem notar que hoje tem criança praticando. Antigamente era impossível você chegar na academia e ter criança praticando. Vou botar meu filho lá, para meu filho apanhar, isso aí e tal. Agora, os treinamentos de calejamento, Kotekitai, chute na coxa, por fora, por dentro, soco no abdômen, isso aqui é um treinamento sequencial devagar. O cara não vai chegar numa academia hoje, vai jogando, chutando, o cara vai embora e não volta mais para treinar. Agora, quem quer ser lutador propriamente dito, ele vai ter que passar por esse processo. Porque ele vai entrar no ringue, ele vai levar bordoada, ele vai bater, mas vai apanhar também. Então, eu não estou dizendo que de outras artes, defeito de arte marcial não existe. Existe treinamento específico para cada arte marcial. Mas se você não treinar o seu corpo para arte marcial, você não vai conseguir lutar. Então, mas você pode treinar arte marcial sem precisar lutar. Mas se você quer ser lutador, você vai ter que levar chute na coxa, por fora, por dentro, fazer exercício de braço, exercício de impacto, absorção. Então, não estou falando uma coisa que é diferente. Porque se você for olhar as artes marciais na televisão, né, os filmes hollywoodianos, de Hollywood, você vê ali o cara batendo no outro, pá, 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 pá. Então, agora, cinema é uma coisa. Agora, a realidade é completamente diferente. Então, aí eu falo assim, o artista marcial, eu já passei por isso, e não é fácil não. Não é nem um pouquinho fácil treinar. A defesa pessoal, em muitas ocasiões, evita que a gente venha a morrer. Seja numa situação de assalto, seja numa situação de uma briga imprevista em um local público. Nas mais diferentes situações ocorre uma situação de perigo e aparece então a defesa pessoal. Como é que é a defesa pessoal, na sua opinião? Bom, a defesa pessoal aqui, o Dr. Mário tocou no assunto, porque a característica da defesa pessoal, o próprio nome já está dizendo, defesa personal, defesa pessoal. Porque dentro daquilo que eu ensino para a Força Armada, você tem segurança dignatária, você tem que interceptar, neutralizar, abafar, tirar o agressor humilhante. Né? Essa palavra humilhante, a gente não pode usar ela, o bandido, não pode ofender o bandido hoje em dia, você tem que usar um termo humilhante. Que é até bonito para o bandido, né? Mas ele não deixa de ser bandido. E
deslocando ele fora do ataque e vai atacar uma segurança. Bom, mas essa defesa pessoal, ela tem princípio, assim, basilar, dentro do contexto. Você não pode, hoje em dia, tudo filmando, você vai lá, você dá um soco na cara do cara que vai apertar a mão de uma autoridade e tal, o cara até é amigo da autoridade. Não, você tem que tirar ele fora daquela situação, tirar a autoridade para o outro lado e tal. Então, essa é uma defesa pessoal técnica. Técnica. Já a defesa pessoal de rua, ela é concludente por quê? Porque se você, por exemplo, o cara vai te atacar com um revólver, tem uma certa distância. Se você tem confiança para tomar aquela arma, você vai tomar. Mas você não tem, como diz assim, sempre você não reage. Agora, é difícil. O cara pega uma faca, te encantou. Se você sabe defender o salso, para tirar aquilo, você vai usar, tirar. Mas aí onde eu falo, tem que ter treinamento para aquilo. Porque se a pessoa ela não tem treinamento de defesa pessoal para essa finalidade, ele vai morrer. E hoje em dia é violência. Então, eu sempre, uma vez fizeram uma pergunta, eu estava dando um curso de defesa pessoal, eu estava assim, mas se o cara saca uma faca e para te atacar, eu falei assim, você sabe qual é a melhor coisa? A pessoa riu, né? Porque a melhor coisa é correr. O cara vai correr? Eu falei, se você não sabe defender, corra. Porque o homem pré-histórico, muitos anos atrás, 60 milhões de anos atrás, ele corria do tigre, o tigre de dente de sabre lá, né? Corria do leão, corria, subia na árvore, depois começou a jogar pedra, depois começou a fazer a lança, etc. A defesa pessoal, ela vem desde o homem pré-histórico. Aí o cara riu e falou assim, mas correr? Eu falei, correr é melhor você correr do que você levar uma facada. Aí o cara falou assim, não, tudo certo. Então, porque se você sabe defender, você vai defender. Mas se você não sabe, você vai morrer. Então, a parcimônia de você saber demasiadamente, por isso que eu digo, eu vou ensinar para você, você vai ter confiança naquilo que você vai fazer. É treinar, treinar, treinar. Mas o cara chegou e falou assim, mestre, como é que fica bom? Você tem um segredo? Eu falei, tem. Aí, qual é o segredo? Eu falei assim, é treinar, 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 treinar. Por que eu treinar? A sua mente vai condicionar aquilo. Então, você não pode, perante de uma situação, primeiro preservar a tua vida. A defesa pessoal era para a guerra. Mas eu até contei uma história aqui, tem uma mocinha lá em Belém do Pará, ela saiu da academia, boxeira e tal, ela foi lutar nas Olimpíadas aí. Aí ela chegou na rua assim, ela estava com a mochila nas costas, 3 miliantes atacou. Ela, com 3 golpes, ela deu um soco em cada um, nocauteou, aí chegou a população, queriam linchar os 3 rapazes que iam assaltar ela. Ela falou, não vai linchar os caras não. Eu me defendi e tal, chama a polícia para eles aí. Mas ela teve confiança de nocautear esses 3 rapazes. Mas olha só como é que é a imprudência dessas histórias. Aí ela foi para a delegacia, chegou lá, o delegado queria punir ela, porque ela citou o seguinte, que ela não podia ter nocauteado os três miliantes, porque era lutadora e tal, então, mas isso fica como história para vocês saberem. Até você se defender, a própria sociedade condena de você machucar o bandido, fazer qualquer coisa com o bandido, como diz algumas pessoas, que eu não vou falar o nome, tá roubando o celular, deixa roubar. Um pobre coitado lá, né, mas o cara, ele compra um celular, entendeu? Aquele é um bem dele. Uma colher ser tirada de uma pessoa que não tem, é um bem daquela pessoa. Então eu estou vendo que há uma discrepância aí dentro da sociedade, que o humilhante ele pode roubar todo mundo, porque tomar uma cervejinha que não acontece nada. Leônio, você acha que hoje, nessa violência que tem contra as mulheres, a defesa pessoal para as mulheres é importante para ela sobreviver? Bom, a defesa pessoal para a mulher, eu vejo assim, que uma pessoa preparada vale por 2 preparados vale por 3, e matematicamente, porque eu uso esse jargão que é programado. Se você sai com uma pessoa que ela tem um cabedal igual ao seu, um ajuda o outro. A mulher, ela não tem, eu explico sobre a mulher, mas tem uma coisa, eu sempre explico que a mulher não precisa usar
a força contra o homem. Mas ela tem muito jeito de aprender defesa pessoal sem precisar usar força. Primeiro, o contexto da mulher é que ela apavora. O humilhante, ele quer ver uma reação da mulher gritando, apavorada. A mulher, às vezes, ela tem que ficar na calma. Eu sempre digo assim, um spray na bolsa. Ela pega o spray, vai fingir que vai pegar um negócio na bolsa assim, fala, não, eu vou pegar o dinheiro. A pessoa pega o spray nos olhos da pessoa. Se ela sabe, se ela tem condição de correr, ela vai correr. Se ela tem condição de defender, ela vai se defender. O dedo nos olhos, né? Órgão genital, a gente bate às vezes, a mulher que tem unha grande, eu ensino sempre ela projetar as partes mais vulneráveis que tem no homem. Não estou dizendo que ela vai medir força. O homem agarrou, ela tem que ficar na dela. Até ela pegou uma oportunidade, uma caneta que tinha do cara na garganta, dentro dos olhos. Porque a gente fala assim, mas ela vai fazer isso? Ué, se ela treinou defesa pessoal com essa finalidade, ela tem que executar. Agora, é difícil, é. Eu contei a história aqui agora dessa mocinha que lutava boxe, né? Que não é defesa pessoal, ela conseguiu nocautear os três. Né? E ela foi embora, coisa e tal, ainda quiseram punir ela, porque ela. Aconteceu que também em Brasília, um bandido assaltava um cara que era judoca, faixa preta, e ele quebrou, o cara botou a faca, ele quebrou o braço do cara, levou o cara preso, jogou dentro da delegacia, e o delegado queria prender o cara. Ele teve que chamar a polícia, um advogado, para defender, porque o delegado foi a favor do bandido, porque ele não podia ter quebrado o braço do cara. Então, o caso da mulher, sempre eu digo, a mulher não tem que medir força com o homem. Mas se ela souber defesa pessoal, a defesa pessoal ela está imbuída dentro do contexto de você ficar calmo. Agora, a sociedade, eu acho um erro, sabe? Não, você tem que entregar tudo que você tem, dói. Hoje em dia dói a pessoa entregar o notebook, entregar o cara arrancou, deixou uma mocinha lá, eu vi em São Paulo na semana passada, as pessoas passavam na rua e ela pedindo socorro e ninguém ajudou. E um rapazinho magrinho roubou tudo dela assim na frente de todo mundo e ninguém ajudou ela. Eu não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém, mas naquela situação ali, eu tenho um embasamento assim, que podia ser uma irmã minha, podia ser minha mãe, podia ser outra coisa. Pela situação que o cara estava, sem arma nenhuma, era fácil de dominar aquele rapaz. Agora, a menina ficou ali parada, né? Então, isso que a gente está vendo hoje, né? Porque todo mundo vê, mas ninguém toma providência de nada. Nós falamos daqui até agora, nós temos o karatê, que é esporte, que pode a criança, inclusive, praticar, a mulher, pessoas que não querem competir. Nós falamos que tem o karatê que tem um planejamento, que a pessoa aprende a apanhar, aprende a bater. Este karatê serve para defesa pessoal com as respectivas técnicas, com diferentes tipos de técnicas de defesa pessoal. Agora eu me pergunto, você acha que o karatê esporte, hoje é praticado em grandes partes das academias, e às vezes somente praticado nas academias, ele está diminuindo o karatê de arte marcial? A regra quando comecei a treinar judô, tinha uma regra, né? E essa regra ela foi sendo projetada dentro do judô. Eu comecei pelo judô, porque eu tenho judô. E ela foi o próprio esporte, porque a pessoa fica ali, ela quer fazer o ponto, ela não quer lutar mais. E tinha alguns golpes que eram parecidos com o jiu-jitsu, né? Então foi tirado. Nas Olimpíadas agora, uma moça do Rio de Janeiro, não lembro o nome, mas ela era faixa preta e ela ganhou 2 Olimpíadas, mas ela cometeu uma falta, né, e tiraram o ponto, deram uma falta que todo mundo viu que aquilo realmente estava errado. Mas vão criando regras para poder ficar diferente da outra. O Taekwondo também foi modificado, porque o Taekwondo, como defesa pessoal, é a coisa mais cruel que eu já vi. Eu tenho 2 tipos de Taekwondo, o Taekwondo é uma arte muito boa, mas... Então, quando se entra em Olimpíadas, como arte marcial em Olimpíadas, sempre é modificado pela regra do regulamento
E o juiz fala, tem que ser assim, tem que ser assado. Então, se você, por exemplo, você vai entrar num campeonato de karatê, que eu assim, me duro, porque antigamente, se você batia, marcasse um ponto, karatê por ponto, e você não nem que você chegasse perto, você não recebia o ponto, porque você não chegou tão perto como devia ser. Se você batesse, o cara mordia os lábios para ver que se tinha sangue, então ele perdia a luta, porque. Então eu vejo o seguinte, mas quando eu olhava lá fora, na Europa, os caras têm lá de todos os estilos, como diz assim no linguajar, o pau quebrado. E não tinha esse negócio de tirar ponto de ninguém. Então, é uma brecha para a pessoa pegar e falar assim, não, eu vou dar o ponto para isso daqui. Né? E não dar o ponto para isso daqui. Então, o juiz que simpatizava e dava o ponto. Bom, por que eu estou dizendo isso aqui? Me parece que no decorrer do tempo foi modificando essa dinâmica, essas coisas, e começaram realmente projetar os golpes perfeitos. E aí surgiu também o seguinte, alguns outros estilos, né, que veio do chorin, chorei, né, que é narratê, churité, tomarité. São vários estilos que isso aqui é meio conflitado, porque tem muita coisa. Porque no contexto que eu estou falando aqui, eu não estou falando de arte marcial A ou arte marcial B, eu estou falando da arte marcial num contexto geral. Eles foram vendo que é o seguinte, que tinha que ter uma certa realidade. Aí surgiu, era a luta livre, depois surgiu o jiu-jitsu no mundo inteiro, ficou famoso, família grande, e depois surgiu o MMA. E dentro do MMA, a pessoa ela pode entrar para lutar, ela pode lutar karatê, com Matilde ela lutou de karatê, de hoje não, hoje ele faz várias artes. O Anderson Silva, que a base dele era capoeira, depois taekwondo. Então o MMA ele aceitou todo mundo. Por que eu falo todo mundo? O cara faz uma arte marcial? Ah, não, ele não vai lutar o MMA, ele tem que lutar jiu-jitsu, não. Ele pode lutar em pé. Inclusive a luta começa em pé e termina no chão. Às vezes, ao contrário, ela começa no chão e termina em cima. Então, houve uma mudança dentro da arte marcial através do MMA. Agora, o que acontece? A CBMMA, ela tem aqui, tem judô, tem muay thai, tem karatê de contato, tem karatão. Ela faz uma globalização de todas as artes marciais que nós temos dentro da CBMA. Eu vejo isso com certo desenvolvimento da arte. Porque a arte marcial é o seguinte, o cara gostar só de judô, falar mal do outro, vou judô, não. Hoje o camarada, para aprender a lutar, ele tem que ter conhecimento das outras artes marciais. Como citei, nem todo mundo, por exemplo, o Tomatinho, então, quando ele entrou para lutar o MMA, o pai depois disse, mas você vai entrar com um cara aqui? Meu pai vai entrar, pois é, ele é o mais ético, eu cito ele, porque eu conheci ele quando ele era menino na Bahia, e tinha 7 anos. O irmão dele é repórter no canal 9. Eu sou doido para fazer uma visita para o irmão dele, porque eu ia falar para ele assim, tá aqui um mestre que treinou com seu pai, o Matinho na Bahia. E você era menininho. Aí ele entrou no MMA, lógico, quando ele viu, ele ganhou várias lutas com o karatê. Nocauteando, inclusive, o oponente. Aí hoje ele treina um pouco de chão, todo mundo tem que treinar um pouco de cada coisa. Bom, agora, por que eu digo que ele é o mais ético? Porque quando ele saia da luta, o jornalista procurava e disse, bicho, você ia socar na cara, dando socorro e tal. Não, ele ganhou a luta e não precisava. Quando é um brasileiro que está no chão, aí chega o americano, arrebenta a cara do cara. Né? E o juiz leva meia hora para tirar o cara antes. Vocês, quando vão assistir isso, vocês vão ver porque eu não estou mentindo. Mas isso aí é da luta, não é da arte marcial propriamente dito. Mas também não estou falando do MMA. Quem vai praticar MMA tem que ter calejamento no corpo. Porque ele não vai entrar num ringue, no octógono. Antigamente era o ringue, hoje é o octógono. Ele não vai entrar numa luta, chegar lá e alisar o outro, não. Ele vai bater, mas vai receber e vai apanhar também. Por que eu estou dizendo isso? Porque a discrepância das artes marciais, ela diverge de acordo com o regulamento. Porque senão vão pensar assim,
o Ranchinho Leão está falando, tá até falando besteira, mas estou falando da arte marcial no contexto geral. Agora, quem vai treinar, quem vai lutar, subir no ringue, ele vai ter que preparar para aquela luta. Se ele é boxer, ele vai ter que preparar para ser boxer. Se ele vai treinar o MMA, ele vai ter que treinar tudo. Porque depois fala assim, mas eu apanhei, então não tem esse negócio, não tem refresco. Agora, eu voltando lá atrás ainda, que eu, nas minhas condições hoje, eu treino. Treino, mas por quê? Para minha saúde. Eu vejo que se todo mundo pensasse assim, o mundo seria melhor. Então, você é uma das poucas pessoas que chegou a mestre Mudanha em vida. E isso é uma honraria muito grande, o reconhecimento da nossa organização mundial, que tem o professor, está com 80 anos e com tantos anos de prática terapêutica. Como é que você, qual a mensagem que você passa para, vamos dizer, os seres humanos, de um modo geral, na sua vida? O que te deu o ensinamento, o karatê, tal graduação que você tem, que você pode passar para as pessoas comuns, as pessoas que lutam, as pessoas que não praticam nenhum esporte? O que você passa para a vida? O que traz para a vida da pessoa a prática da arte marcial? Bem, o preço de eu chegar nessa mudança é uma. Parece que tem hora que eu esqueço que eu sou dessa mudança. Porque quando eu atingi essa graduação, eu não imaginava que eu ia chegar a essa graduação. Mas eu, inclusive, até eu estava um dia pensando, falei, poxa, mas eu comecei desde menino treinando. Eu morei numa colônia, no Paraná, eu morei numa colônia japonesa, eu ia para a escola, os japoneses me batiam, né? Eu gravei aquilo, quando fui em São Paulo, eu vi que aquilo era judô, né? Então, todos os meninos na escola brigam, né? O sofre bullying, né? Como ele diz, sofre bullying. Mas bullying. Naquela época não era bullying, não. Era porrada mesmo. O menino dava bullying, lá de sacava porrada no outro. É porque nessa palavra em inglês não era bullying, era o seguinte, eu camarada tipo, bom, aí como eu nasci numa colônia japonesa do Paraná, eu fui brigar com o japonesinho, né? O japonesinho me jogou, ainda bem que era areia, né? Tinha areia, né? Eu caí na areia, porque se fosse no asfalto, estava lascado. Lá naquela época, em 45, após a Guerra Mundial, eu não tinha uma cidade asfaltada, graças a Deus, só tinha areia. Bem, essa graduação dessa estudante, ela tem um significado, porque no mundo hoje, aqui eu lembro do Shinzaku Santos, quando o Shinzaku era 10º dan, da Shorin Ryu. Aí eu falava assim, pudesse, então, a gente endeusava aquela pessoa, o quinto dan, então, era endeusado. E aí eu lá, faixa marrom, né? Depois aí o Hélio Gracie, né? Que o Shinzaku faleceu, o Hélio Gracie também faleceu. Ele é dono, ele escreveu um livro de defesa pessoal, que eu tenho esse livro dele, que era o pai do jiu-jitsu. E no Brasil, me parece, oficial mesmo, 10º dan, não existe, de organizações internacionais, que SBMA, o meu diploma ele veio da WKA. Não existe 10º dan. Na América Latina agora surgiu também, o Gustavo Couto, ele saiu. Tem 4 anos que eu saí 10º dan, mas é um problema de ego, né? Porque se você tiver um ego bom, você funciona assim. Puxa, 10º dan. Porque o que vem caracterizar o 10º dan? Sabedoria. Que é Shinran, depois Hanshin. Esse termo em japonês, até quando não usamos não, mas se ele existe dentro do dicionário, nós temos que usar, né? Que é o senpai, que é o camarada que atingiu o grau máximo da arte marcial, mas respeitando os seus irmãos, respeitando os outros karatecas, isso não. Mas Brasil, me parece, quando eu saí desse mudando, houve assim um certo ciúme, uma certa inveja sobre essa minha graduação. Eu carrego na minha carteira, o diploma é grande, eu carrego na minha carteira, eu mandei reduzir
o diploma que tem quase 1 metro quadrado, que veio da cara, eu mandei ele reduzir esse diploma para encarregar, porque para as pessoas, você desce mudando, nunca vi falar de você, está aqui o desce mudando que eu carrego. Bem, mas eu já não ligo mais para isso, porque o que me importa hoje não a graduação, mas deixa eu voltar lá atrás. Então, tendo aquelas faixas que eu fui subir, faixa preta, segundo grau, eu não tinha noção que um dia eu ia ser décimo dan. Mas como eu cheguei, inclusive nos Estados Unidos são poucos, no Japão, só os mestres em Okinawa, onde eu estive em Okinawa, só os mestres do ano de história que atingem o décimo dan. Mais de 70 e poucos anos para lá. E quando eu recebi o décimo dan, o presidente pediu assim para o Dr. Marley que tirasse uma foto minha, me socando na minha garganta, me chutando, me pegando um pedaço de pau, me quebrando e tal. Ele falou, não, só vou promover o Leone a décimo dan depois de 70 e poucos anos. Eu já estava com 75. Aí mandou essa fita lá para a Europa. O presidente da organização veio aqui você. Se eu soubesse que esse cara era desse jeito, eu não tinha promovido ele, não. Eu achei que o cara estava morrendo. Né? Então, é porque há uma certa discrepância também sobre esse negócio de décimo dan. Tem algumas escolas aqui no Brasil que diz que só recebe décimo dan depois que morreu. É uma certa veracidade, sim, depois que morre, o cara recebe o décimo dan. Mas para que serve o décimo dan depois que o cara morreu? Eu faço uma pergunta que é, tudo bem, se o Shinzato era décimo dan, vivo, o pai de Jiu-Jitsu era o Grace, era vivo, por que eu não posso ser décimo dan vivo? Então, e o presidente, quando me viu, que eu estava mais de 70 e eu tinha que mostrar alguma coisa, quem eu era, o que eu fui, o que eu fiz para a arte marcial. Não, esse senhor merece. Lógico que quando eu morrer, eu vou dar o lugar para outro. Óbvio. Mas, deixa eu voltar lá atrás, então, sobre essa... Eu não discuti com a pessoa. Não, mas... Inclusive, eu recebi um título da Câmara Legislativa, homenageado lá, né, pelo plenário. Eu recebi depois, agora, foi o mês passado, agora eu recebi o Mérito Buriti, né, sou cidadão honorário, tem a OMM da Ordem do Mérito Militar, tem a medalha Tiradentes, que é da PM, tem a do Pedro II, que é do Bombeiro, cidadão honorário, já falei, etc e tal. A OMM também é uma medalha que tem muitas pessoas falando, pô, mas você... Por exemplo, se eu estivesse nos Estados Unidos, tinha recebido a ordem do Pentágono, né? Mas aqui no Brasil, eu recebi a ordem do Mérito Militar. Mas deixa eu voltar na Câmara Legislativa. Aí eu 5 anos como décimo dan, nunca passou pela minha cabeça que eu tinha uma faixa. E minha faixa é uma faixa vermelha com 10 riscos brancos. Aí, quando eu fui chamado para a Câmara Legislativa, aí a pessoa falou assim, não, você não pode ir com a sua faixa décimo dan, e você vai ofuscá-lo os outros que não é décimo dan. Eu vi uma conversa assim, dizendo assim, não, ele não pode ser décimo dan porque ele não morreu ainda. Conversando com uma pessoa assim, sapiente, Dr. Marley, o Leone, tem alguma coisa errada por aí, né? Porque Sagara, depois você me ajuda, Sagara, ele era décimo dan vivo, fala o nome do me ajuda aqui, todo mundo da Shotokan vivo, décimo dan. E o outro, que é o aluno, não pode pegar, ele tem que morrer primeiro para sair décimo dan. Vai. Não. Tem outros décimo dan. Então, por que só o japonês pode ser décimo dan? Por que não o brasileiro ser décimo dan? Então, eu quebrei uma corrente dentro da arte marcial e ninguém quebrou. Mas graças também às TVMA. Agora, as pessoas, em vez de me ovacionar, me apertar a minha mão, eles têm um ranço comigo. Eu vejo que eu acho o seguinte, o camarada, ele sai, ele forma na universidade.
Ele vai fazer mestrado, vai fazer doutorado, ele vai ter que ralar para chegar onde ele quer. Agora, ninguém vai chegar e vai contra o cara, porque ele ralou, foi para os Estados Unidos, fez doutorado lá, papapá, papapá. Então eu vejo que essa figurinha, essa inveja das pessoas, de vez me tratar bem, elas me procuram, mas eu não ligo para isso, sabe por que eu não ligo para isso? Porque eu acho o seguinte, o meu pensamento, a pessoa tem que ir em campo, tem que ter disciplina na vida dele, ele aqui na vida dele, tudo na vida dele tem que ser feito com tudo isso, e treinamento. Você pensa que é fácil um camarada chegar nessa graduação, além da sociedade, às vezes, ela querer, alguns, né? Não são todos, né? Óbvio, tem pessoas maravilhosas. Eu fui homenageado no Oscar da arte marcial, né? Com Francisco Silva, né? O lutador. Eu fui homenageado pela Câmara Legislativa, foi. Então, essas condecorações que eu tenho, que a sociedade me otorgou, eu sou um cidadão respeitado. Cidadão respeitado, porque se a sociedade otorgou todas essas medalhas, esse título para mim, é porque eu sou um cidadão que eu mereci. Agora, eu sinto muito se o camarada não atingir essa graduação. Mas agora aqui para frente eu vou usar a minha faixa vermelha com 10 graus. E o que é a arte marcial para as pessoas? Eu perguntei e você não respondeu. Fala. O que é a arte? Você pode falar para as pessoas o que é a prática da arte marcial na vida das pessoas? Bem, a arte marcial na vida de cada pessoa é a mesma coisa seguinte, o camarada ele está parado, um dia ele resolve correr. Ele vai correr, né? Vai correr, vira até maratonista, né? Porque o corpo dele está parado, aí ele vai enfrentando. Então, na vida da pessoa arte marcial, ela tem que, não é sacrificar o corpo, mas ela tem que botar o corpo no seu alinhamento. Porque se nada, você tem que fazer abdominais, você tem que correr, você tem que fazer alongamento, você tem que fazer os catarros, você tem que penetrar, fazer o exercício. Eu vejo o Dr. Hu, da Asa Norte, um cara chegou e disse assim, pô, mas você levantar 5 horas da manhã para fazer Tai Chi Chuan. Mas que coisa é aquilo? Eu falei, meu filho, aquilo é arte marcial. O cara, como é que é arte? Tai Chi Chuan, é arte marcial. O cara está com quase 100 anos. Mas para você fazer o Tai Chi Chuan, se você não quer fazer coisa de impacto, quer treinar, não é toda arte marcial que tem impacto. Então você vai fazer Tai Chi Chuan, que é arte marcial também, mas você tem que chegar, levantar 5h30 da manhã. Você vai ver o sol nascendo, você vai fazer os movimentos, de um lado para o outro. E se você fazer a analogia que é aquilo, você vai um dia perto um avião. Aquilo é na China, tem uma praça lá, está tudo esfolado, que os caras começam a pegar o braço nas árvores, século e tal. Senhora de 100 anos lá é uns montes. Pessoa de 100 anos lá é uns montes. Fazendo Tai Chi Chuan. Então, sabe aquela problemática do ser humano hoje, dentro da arte marcial? É ele ter medo de começar. Ter medo de começar. Se você quer fazer alguma coisa na vida, não dê desculpa. Não dê desculpa. E respeita o teu corpo. E se não respeitar teu corpo, quem vai respeitar teu corpo? É você que vai respeitar teu corpo. Então, começa a praticar, você vai ver aquilo que eu estou falando. Eu vou morrer praticando. Bom, nosso tempo está chegando ao final. Eu quero aqui agradecer a presença do Ranchi Leone. Eu observo que quando ele fala com a prática da vida, a quantidade de tempo que ele treina, a graduação que ele tem, o respeito que ele conquistou, a família que ele estruturou, tanto família de sangue como a família de alunos que ele tem. Então, a gente ouve nas palavras dele a sabedoria de um homem que tem 80 anos. Isso faz com que a gente pense, que a gente venha meditar sobre isso. Então, o que eu preciso fazer para poder chegar a 80 anos também? O que você precisa fazer para ter uma qualidade de vida maior à medida que você vai praticando? Então, a arte marcial traz diferença na sua vida? Sim, traz muita diferença. A prática
no esporte, o mexa-se com o corpo, o movimento geral do modo que você queira, vai trazer e fazer diferença na sua vida. Eu quero aqui agradecer a você, Leôncio, nós somos amigos há muitos anos, a admiração do seu trabalho, o respeito que eu tenho pelo professor, que sempre foi muito grande, e dizer para você que aqui no nosso podcast você é bem-vindo, vem a hora que quiser, e agradecer sua presença aqui, o ensinamento que você passou para a gente. Faça as suas palavras de consideração final, por favor. Eu queria agradecer também por esse convite. E seguinte, porque é difícil alguém te chamar para dizer alguma coisa, contar alguma coisa da sua vida, ainda mais as coisas positivas, porque tudo na nossa vida tem que ter um pensamento positivo. Sem um pensamento positivo, eu estou até vendo aqui o livro do Dr. Marguerite, A Arte da Guerra, de Sun Tzu, entendeu? Eu acho que muita gente vê esse livro aí, porque em Harvard. Não é só esse não, os 5 anéis também, né? O livro Cinco dos Anéis, em Harvard tem mais de 2.000 graus de mestrado, doutorado em cima do livrinho. Isso está mais dizendo aqui, ó. Sabedoria, todo mundo quer ser sábio, mas sabedoria são tão poucos. Mas eu quero agradecer e deixar essa força, esse ânimo, essa energia, porque eu falei que tudo foi coisa, disciplina, né? Mas o ser humano tem que trabalhar com energia. A energia ela vem de dentro para fora. E outra, deixar a preguiça de lado, porque a preguiça é o maior inimigo do ser humano. Porque eu também tenho preguiça. Todo mundo tem preguiça. Não vem com essa onda não, que o cara é o cara que se acomodar. Então, eu só quero agradecer com essas palavras de energia, porque energia é para você usar. Não é para você ficar deitado numa cadeira, não. Entendeu? Porque a sociedade moderna não é fácil, né, doutor? Mas muito obrigado de ter me convidado. Espero que isso seja de proveito, porque dentro dessa dinâmica, dessa energia que eu tenho, eu quero passar isso para as pessoas. Você não pode fazer nada, anda pelo menos. Tem uma frase assim. Perguntaram uma vez para o Cooper que o camarada, ele estava correndo, né? Aí o Cooper falou assim, ó, você não pode correr? Anda. Mas se você não pode andar, rasteje. Pelo menos o Cooper falou isso, rasteje. Muito obrigado e espero um dia voltar aqui para a gente conversar de novo. O que, doutor Marco? Obrigado. Encerramos aqui. Até o nosso podcast. Um abraço.